O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinham sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, 22 de julho, sexta-feira. Nossa, como o mês de julho passou rápido. Semana que vem estaremos aqui, nesse mesmo dia, na missa de São Miguel. E estamos celebrando hoje, agora, a festa litúrgica de Santa Maria Madalena. Festa esta instituída pelo Papa Francisco. Antes era uma memória, inclusive uma memória... era uma memória obrigatória, mas agora ganha um cunho de festa, como as dos apóstolos. Primeiro, por Maria Madalena ser mulher e colocá-la também como apóstola dos apóstolos, porque ela vivenciou, como os 12, a vida apostólica, o ministério apostólico de Jesus. Inclusive, esse evangelho que a gente acabou de ouvir, ele é belíssimo e cheio de detalhes e de riqueza. Você deve estar se perguntando, mas por que Maria Madalena foi a primeira a correr para o túmulo? Eu sempre digo aqui que Pedro foi o discípulo que amou Jesus, mas Maria Madalena também. E a diferença é que
quando houve todo o processo de paixão, da paixão de Cristo, o que aconteceu com os apóstolos? Eles se dispersaram, eles fugiram. Judas traiu, Pedro negou Jesus. Mas quem é que estava ao lado de Jesus? Somente um apóstolo ficou e duas mulheres. Mãe, Nossa Senhora, Maria Santíssima, Maria Madalena e São João. Os três. Provavelmente, as últimas pessoas a ver Jesus ser colocado no túmulo foram os três. Talvez ali junto com José de Arimateia, que era o dono do túmulo, que também ajudou na preparação rápida do corpo, até porque já estava o sol se pondo e a Páscoa seria já celebrada. Então ela, ao término da Páscoa, ao nascer do sol do terceiro dia, vai concluir, por amor a Jesus, esse trabalho. Então ela era aquela que estava sempre ao lado de Jesus. Assim como Marta, a outra Maria de Betânia, irmãs de Lázaro, Jesus tinha um núcleo de amigos muito profundo. E Maria Madalena era aquela que estava junto dos apóstolos. E com eles também anunciou aos apóstolos, por isso apóstola dos apóstolos, porque ela que foi a escolhida por Jesus ressuscitado para anunciar a ressurreição do Cristo aos apóstolos. É exatamente o que a gente acabou de ouvir. E esse evangelho, gente, ele é muito interessante. Ela ainda bem de madrugada, quando ainda estava escuro, o sol ainda não havia nascido, ela queria chegar bem cedo para fazer o trabalho de ungir, terminar a unção do corpo de Jesus. E meio que quase, porque quando a ressurreição, segundo a tradição, acontece no primeiro fio, primeiro raiar do sol, ela quase chega no momento da ressurreição, daquela luz que arranca aquela pedra do túmulo. Ela chega e já vê a pedra do túmulo arrancada. Ela chega e toma aquele susto. Ela chega quase que no momento em que acontece. Ela chega instantes depois. E ela fica desesperada. E é interessante porque qual foi a reação dela? Ela sai correndo, volta para avisar a quem? A Pedro. Ela não vai lá dar um confere, como o pessoal fala, né? Vai, olha, não. Ela sai correndo, olha a preocupação, e olha que interessante a relação que já existia ali, muito, como é que se diz? Visceral não, quase que uterina, né? Da igreja. Ela sai e volta para dizer para Pedro, que era aquele a quem Jesus, era aquele líder ali dos apóstolos, e que tinha realmente sido escolhido por Jesus para ser o chefe, a cabeça. E Pedro e João, nesse primeiro momento, ela vai até eles, né, e comunica, olha, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. E ela volta e fica chorando fora do túmulo, mas enquanto ela chorava, ela inclinou-se para dentro do túmulo, viu os dois anjos vestidos de branco sentados, e
e os anjos perguntam para ela: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, é muito interessante isso. Ela, quando se volta para trás, ela vê Jesus de pé. Mas ela não reconhece Jesus. E Jesus também pergunta para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, no primeiro momento, pensou que Jesus fosse o quê? Um jardineiro. Senhor, se foste tu que o levaste, dizei-me onde o colocaste, que eu irei buscar. E aí, olha que interessante, como é que Maria Madalena reconhece que é Jesus? Quando Jesus chama Maria Madalena pelo nome. Maria. Logo, meus irmãos, quando Jesus nos chama, Ele nos chama pelo nome. E Cristo ressuscitado nos chama pelo nome. Primeiro Jesus perguntou: o que está acontecendo? Por que você está chorando? Mas quando Jesus nos chama pelo nome, e eu fico imaginando a cena, não só de Jesus chamando ela pelo nome, mas olhando nos olhos dela e se permitindo ser conhecido por ela. Deve ter sido uma experiência extraordinária. E é interessante porque ela deve ter ficado sem palavras. E a única palavra que ela conseguiu soltar e exclamar naquele momento foi qual? Rabuni. Mestre. E é ali que Jesus fala: não me retenhas, não me segures. Não se apegue a mim enquanto presença física, histórica apenas, mas me veja como algo extraordinário que aconteceu, a vitória sobre a morte. Não me retenha para si, não me tome como se fosse algo seu, porque Cristo não é propriedade nossa, Cristo é de Deus. Cristo é um dom dado por Deus. Nós temos esse senso de posse, às vezes somos possessivos. Vai para junto dos teus irmãos, diz a eles: subo para junto do meu Pai. Então Maria foi anunciar aos apóstolos, ou seja, Maria é a apóstola dos apóstolos. Eu vi o Senhor, como Jesus lhe tinha dito. É muito bonita essa experiência, esse evangelho, esse diálogo. E tem tudo a ver com as leituras que a gente colocou aqui. Por exemplo, nós lemos a primeira leitura do Cântico dos Cânticos, né? Eis o que diz a noiva em meu leito durante a noite. Busquei o amor da minha vida, procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei-o. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade.
Viste porventura o amor da minha vida? E logo que passei por ele, encontrei o amor da minha vida. Cristo é o amor da minha vida. Cristo é o amor da minha vida. Claro que aqui no Cântico dos Cânticos, esse amor é um amor entre um homem e uma mulher. Aliás, inclusive, muitas bobagens se falam, né? De Maria Madalena e Jesus. Mas esse amor aqui que a palavra quer nos dar hoje é um amor muito existencial. É o amor mais do que carnal, é o amor espiritual. É aquele amor tão muito bem construído por aquele artista, né? No êxtase de Santa Teresa de Ávila, naquela igreja em Roma. Sabe? É o amor que sacia, como foi o salmo da missa de hoje, Salmo 62, a minha alma tem sede de vós. O amor de Jesus, o amor de Cristo ressuscitado é um amor que nos preenche. Como diz a música, né? Amor que não se mede. Que não... Como é que é aquela música do Cidade Negra? Amor igual ao teu eu nunca mais terei. Esse é o amor. Amor que não se mede. E não se... É uma coisa assim, né? Não que... Senão se derrete. É aquela coisa de reggae, né? Mas é esse amor que preenche, que sacia, que transforma. Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a aurora, desde o nascer do sol, desde os primeiros raios da luz do dia, eu procuro a vós. E que eu possa encontrá-lo, como Sulamita, a mulher, a noiva do Cântico dos Cânticos, encontrou, como Madalena encontrou, como os apóstolos encontraram, como os santos, os mártires e os santos e santas da igreja encontraram, como cada um de nós que o busquemos. E que Jesus possa, nesse dia de hoje, nos chamar pelo nome e nos missionar. Eu disse missionar, ou seja, nos convidar, nos mandar, vai e anuncia aos seus irmãos.